você que nos acompanha em mais esta reflexão, que seja um tempo bem investido, um tempo especial e que a bênção do Senhor esteja sobre você. Além do Outubro Ser Rosa, nos remetendo à campanha de conscientização e prevenção do câncer de mama, cujo tema foi alvo da reflexão na semana passada com o belo testemunho da Érica, ele também é o mês da Reforma Protestante, ocorrida no início do século XVI. Mais precisamente, no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero fixou suas famosas 95 teses na porta de uma igreja em Wittenberg, na Alemanha. Eram pequenas frases provocando a reflexão e também o questionamento em relação ao comércio do perdão e da salvação, as chamadas indulgências, no contexto da igreja da época. O resultado disto foi muito além do que Lutero esperava, pois deu início ao movimento da Reforma, que mudou não apenas a igreja, mas mudou também a sociedade europeia. Passados 503 anos, carecemos de uma nova reforma. Claro que ainda há sinais positivos na igreja e há muitos que estão constantemente fazendo pequenas reformas, mas a igreja de Jesus, o Evangelho de Jesus, está ficando desacreditado por causa da igreja dos homens e do Evangelho dos homens. Sim, uma igreja e um evangelho que se adapta a filosofias e ideologias humanas, que se rende à política partidária e que não faz mais diferença no mundo, não é mais igreja e evangelho de Jesus Cristo. Eu tenho evitado fazer essa distinção, até porque eu tenho sempre procurado buscar sinais e perceber sinais do agir de Deus, sinais do evangelho em meio a tudo isso. Mas quando alguém pega partes do Evangelho, ou quando a igreja pega partes do Evangelho e faz dele o Evangelho, ele deixa de ser Evangelho e se transforma em pretexto. Quando o Evangelho está tão misturado e adaptado à cultura que não se distingue mais uma da outra, o Evangelho perdeu a sua dimensão de Evangelho, de palavra de Deus. Obviamente que o Evangelho ele precisa entrar na cultura, ele precisa ser compreendido a partir da cultura, mas ele precisa transformar a cultura e não é isso que nós estamos vendo acontecer. O que nós estamos vendo acontecer é a cultura se apossando do Evangelho, transformando o Evangelho, pessoas se adaptando, pessoas modificando o Evangelho para que ele se encaixe perfeitamente no contexto cultural de nossa época, e isto é trágico. A coisa é séria e eu estou no limite da minha capacidade de tolerância com algumas dessas coisas. Eu tenho 45 anos de idade, 16 anos de ministério ordenado, meu cabelo está indo embora e minha barriga está crescendo, ou seja, já não sou mais tão flexível e bobo para ficar aceitando qualquer coisa que é dita ou feita em nome de Jesus. Não é porque alguém tem a Bíblia na mão ou Jesus estampado na testa que precisamos seguir aquilo, acreditar naquilo. É preciso discernimento, é preciso verificar se o que está sendo dito, o que está sendo feito, o que está sendo pregado de fato é Evangelho ou é uma fração do Evangelho ou pior, uma caricatura do Evangelho. Mas o que ainda me dá alegria e esperança é que há cristãos que, embora cada vez menos compreendidos pela sociedade e inclusive pelo próprio movimento evangélico, continuam firmes no legado da Reforma, continuam firmes nesta proposta que Jesus apresentou. E para descrever este grupo, eu vou usar como base um texto de Antônio Carlos Costa, que é um teólogo, escritor, jornalista e fundador da ONG Rio de Paz. Eu vou deixar também o link do texto dele e de um vídeo que ele fez sobre isso
caso alguém queira verificar a fonte. Mas ele diz o seguinte: há um grupo de cristãos que não sabe mais o que fazer com sua identificação com o movimento evangélico e não se sente mais representado no âmbito nacional. Esses cristãos, eles não se consideram nem de esquerda nem de direita, e digo eu, muito menos do centrão. Ou seja, esses cristãos, eles não se encaixam dentro desses rótulos que a sociedade tem tentado colocar e que tem gerado muita discussão e inclusive também divisão no meio da igreja. Esses cristãos, eles não se consideram nem conservadores e nem progressistas. Eles não querem o engessamento ético e nem o relativismo moral. Eles creem que a missão principal da igreja é a pregação do Evangelho, cujo produto final é uma comunidade cristã comprometida com a justiça social. Eles não dão apoio acrítico e efusivo a nenhum político profissional. E são radicalmente contra a igreja oferecer base institucional de sustentação política a quem quer que seja. Eles não esperam que não cristãos se comportem como cristãos. Portanto, pregam o Evangelho ao invés de pregar moralidade. Eles abominam a falta de cortesia no trato dos cristãos com os não cristãos que divergem dos valores do cristianismo. Julgam que estar do lado da verdade não justifica a estupidez. Eles não veem incompatibilidade entre fé e ciência, muito pelo contrário, estão prontos para sujeitar o que creem à evidência empírica e racional. Eles amam os momentos de adoração na igreja, mas anelam pela transcendência litúrgica associada à pregação bíblica, clara, franca, educada, consistente, lógica, no poder do Espírito Santo. Eles interagem com a cultura, veem a graça de Deus na produção cultural não cristã, portanto acolhem com prazer e gratidão a arte produzida do lado de fora da igreja. Eles não são necessariamente abstêmios. Eles não toleram coronelismo na igreja, querem transparência, liberdade de expressão e prestação de contas. Eles são defensores ardorosos da democracia, jamais votariam em quem demonstra estar aberto e negociar liberdades civis e políticas e garantias constitucionais. Eles veem o compromisso com a causa dos direitos humanos como traço da verdadeira espiritualidade. Eles não são liberais em teologia, creem na inspiração das Escrituras. Eles acreditam em transformações históricas, mas não aguardam para esta vida o que sabem que somente terão na eternidade. Eles se angustiam com o estado da igreja, sabem que há áreas cinzentas, nebulosas, nem tudo é preto no branco. Eles sabem que também precisam de reforma, sofrem com suas próprias incoerências e anelam por ser melhores representantes de Cristo. Eles buscam simetria e compromisso ético, procuram harmonizar a ética privada com o espírito público. Eles acreditam no poder da oração, da manifestação pública e do exemplo de vida. Eles sujeitam os grandes pensadores, teóricos, filósofos e líderes à autoridade de Cristo, a qual devotam sua lealdade maior. Ou seja, quando é para optar entre um grande líder, um grande pensador e Jesus, optam por Jesus. Quero dizer que a este grupo eu pertenço e esses pontos levantados, descritos pelo Antônio Carlos Costa, têm me ajudado a refletir sobre a minha caminhada e a me manter firme nessa posição e não me deixar levar por estas ondas, esses rótulos que a sociedade tenta colocar. E além disso, eu acredito que é mais ou menos isso que o apóstolo Paulo tinha em mente quando ele escreveu aos Romanos: não se amoldem ao padrão deste mundo,
mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo usou de palavras suaves aqui, mas falando no português brasileiro, o que Paulo quis falar é: não seja fanático, mente fechada, discípulo cego de líderes e ideologias. Tenha senso crítico em relação às coisas, pessoas e ideias e mantenha a mente aberta para ouvir, observar, avaliar e decidir. Isso não significa ficar mudando de opinião a todo instante, mas estar aberto a mudar de opinião e principalmente continuar crescendo e evoluindo na reflexão sobre todas as coisas. Pois tanto igrejas como pessoas carecem, necessitam serem constantemente reformadas. A igreja é formada de pessoas, a igreja só experimentará a reforma quando as pessoas se reformarem, quando as pessoas se mantiverem abertas, quando as pessoas se mantiverem nesse processo de constante crescimento em relação a vidas e a ideias. Mas cuidado, a base, o parâmetro e o projeto para a reforma, tanto pessoal quanto da igreja, deve ser sempre Cristo, e somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Escritura. Portanto, siga refletindo, siga pensando, siga transformando-se a si mesmo para conseguir transformar o mundo. E que Deus te abençoe e te guarde nesta tarefa.